Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, alunos, família, responsáveis. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula Rio Educa na TV. E hoje, crianças, nós teremos uma aula de geografia, mas antes irei me descrever. Sou uma mulher negra, estou com o cabelo preso no rabo de cavalo, estou usando uma blusa rosa, uma jaqueta por cima, uma calça jeans e estou aqui no estúdio da Multirio. Crianças, hoje eu vim trabalhar pedalando. Eu gosto muito de andar de bicicleta. E você, criança, você gosta de andar de bicicleta? Vocês sabiam que a bicicleta ela é um meio de transporte? Isso mesmo. Podem olhar aqui, ó. Nós temos aqui diferentes meios de transportes. Com certeza vocês conhecem alguns desses meios de transportes aqui, não é mesmo? Ou já até utilizaram alguns desses meios de transporte, não é mesmo? Na nossa cidade, nós temos diferentes meios de transporte. E, como vocês já devem saber, esse é o tema da nossa aula de hoje, dá uma olhadinha. Os meios de transporte. Crianças, vamos ver quais os meios de transporte que a gente tem aqui? Nós temos aqui o trem, vocês podem ver. Nós utilizamos bastante o trem na nossa cidade, não é mesmo? Você já andou de trem? Nós temos aqui também um ônibus, que também é um meio de transporte muito utilizado na nossa cidade, não é mesmo? É um transporte público que é muito utilizado. Com certeza você já andou de ônibus, não é mesmo? E temos também o avião. O avião também é um meio de transporte. Olha, isso aqui até gira a hélice. O avião também é um meio de transporte que também é utilizado, né, pela população. O avião é um meio de transporte aéreo. O trem é um meio de transporte terrestre. E o ônibus também é um meio de transporte terrestre. Vocês vão ver um pouco mais sobre isso ao longo da nossa aula e vocês vão entender. Temos aqui também o caminhão, que também é um meio de transporte. Ele transporta mercadorias, pessoas. E temos também o carro, que também é um meio de transporte, que também é muito utilizado, não é mesmo? Nós vamos falar um pouco mais sobre os meios de transporte, principalmente aqueles que circulam na nossa cidade, no Rio de Janeiro. Com certeza você já viu também aí no seu bairro alguns desses meios de transporte, não é mesmo? E eu quero falar uma coisa para vocês, crianças. Nas minhas férias, eu fui para Paraíba, isso mesmo, eu fui conhecer João Pessoa. E qual o meio de transporte que vocês acham que eu utilizei, crianças? Eu fui de... Vamos ver aí nesse vídeo? Olhem aí, crianças, esse vídeo. Eu quero ver se vocês descobrem que meio de transporte que eu utilizei para ir para João Pessoa. Então, crianças, como vocês viram, eu fui para a cidade de João Pessoa, lá no estado da Paraíba, e eu utilizei o meio de transporte avião. Por quê? É um meio de transporte que ele é mais rápido, então ele atravessou distâncias de forma mais rápida. João Pessoa, né, fica distante do Rio. Então eu optei pelo avião porque é uma forma mais rápida de eu chegar até a cidade de João Pessoa. Agora nós vamos ver alguns personagens do nosso material e qual é o meio de transporte que eles utilizam no dia a dia deles. Para começar, eu trouxe para vocês a Lorena. Vamos ver o vídeo? Qual é o meio de transporte que a Lorena utiliza para ir para a escola? Vamos ver? Como nós vimos, a Lorena ela vai para a escola de metrô. E você, criança, você conhece esse meio de transporte? Você já utilizou o metrô? O metrô é um meio de transporte muito utilizado na nossa cidade, porque ele percorre diversos bairros da nossa cidade, de uma forma bem rápida. Então, ele é um dos meios de transporte mais utilizados pela população da nossa cidade. Agora, nós já conhecemos o metrô, que é um meio de transporte terrestre, porque ele circula sobre trilhos. Então, ele passa por estradas, rodovias. Então, quando um meio de transporte ele passa por ruas, rodovias, estradas, nós dizemos que ele é um meio de transporte terrestre. E o avião que eu falei para vocês que eu utilizei
para visitar um outro estado, a Paraíba, ele é um meio de transporte aéreo. Por quê? Ele circula pelo ar, por isso aéreo, ar aéreo. Terrestre, terra. Essas dicas ajudam a gente a identificar, não é mesmo? E agora nós vamos ver qual é o meio de transporte que outro personagem do Rio Educa utiliza. Dá uma olhadinha. O Carlos foi passear na Praça Mauá com sua família. Vamos ver qual foi o meio de transporte que ele utilizou? E aí, crianças, vocês conhecem esse meio de transporte? O Carlos utilizou o VLT. Isso mesmo, sabe o que significa? VLT é veículo leve sobre trilhos. Também é um meio de transporte bastante utilizado na nossa cidade. Você já andou de VLT? Eu já andei muito de VLT, para visitar também ali a Praça Mauá, para ir passear com meu sobrinho e minha família, assim como o Carlos utilizou. O VLT é um meio de transporte que ele também anda sobre trilhos. É um meio de transporte bem sustentável e é uma ótima opção para você conhecer ali o centro do Rio, os pontos turísticos da nossa cidade. Agora, nós vamos ver o meio de transporte que outro personagem utiliza. Dá uma olhadinha. Nós temos aí o Cauã. Qual será o meio de transporte que o Cauã utiliza para ir para a escola? Vamos ver? Crianças, como vocês viram, o Cauã, ele vai para a escola de trem. Ele mora lá em Bangu. Então, ele utiliza esse meio de transporte para ir à escola. E você, já andou de trem? Você já utilizou esse meio de transporte? O trem também é um meio de transporte muito utilizado na nossa cidade, porque ele também interliga diversos bairros da nossa cidade do Rio de Janeiro. É um meio de transporte muito utilizado e também ele anda sobre trilhos, por isso ele é um meio de transporte terrestre. Agora, nós vamos conhecer o meio de transporte que mais um personagem utilizou. Dá uma olhadinha. A Alice foi visitar a sua avó que mora em Paquetá. Vamos ver qual foi o meio de transporte que ela utilizou? Como vocês viram, crianças, esse meio de transporte que a Alice utilizou para visitar a sua avó são as barcas. Você já utilizou esse meio de transporte? As barcas, elas partem lá da Praça 15, foi onde a Alice pegou a barca e ela foi até Paquetá para visitar a sua avó. Ali da Praça 15 também partem barcas para Niterói. Quando eu trabalhava lá em Niterói, eu utilizava bastante as barcas. Como nós vimos, as barcas, elas circulam pelas águas, ou seja, ela é um meio de transporte aquático. Aquático lembra água. Ou seja, as barcas são meios de transporte aquáticos. Tá bom, crianças? Você já utilizou esse meio de transporte? Ou algum outro meio de transporte aquático? Como vocês viram, eu mostrei para vocês aqui alguns meios de transporte, não é mesmo? E nós vimos durante a aula que tem os meios de transporte terrestres, aquáticos e aéreos, não é mesmo? Então agora eu convido vocês para a gente classificar aqui alguns meios de transporte. Pode ser? Nós vamos classificar esses meios de transportes em aquáticos, aéreos e terrestres. Vamos lá? Então, vamos começar com os aquáticos, tá? Vamos colocar aqui quais são os meios de transporte aquáticos, os meios de transportes terrestres e os meios de transportes aéreos. Então, vamos lá. Aqui vão ficar os aquáticos. Quais são aqui os meios de transportes aquáticos, crianças?
Vamos começar aqui. O helicóptero. Vocês acham que é um meio de transporte o quê? Aquático, terrestre ou aéreo? E aí? O helicóptero é um meio de transporte aéreo. Então, vamos colocar ele aqui, ó. Ele é um meio de transporte aéreo. Temos aqui o barco. O barco é o meio de transporte o quê? Aquático, terrestre ou aéreo? Hein, crianças? É um meio de transporte aquático. Então, ele fica aqui. Os carrinhos são meios de transporte o quê? Aquáticos, terrestres ou aéreos? São meios de transportes terrestres. Então, nós vamos colocar os carrinhos aqui, nos terrestres. Os carros, eles circulam por terra, pelas estradas. Então, eles são meios de transportes terrestres. Temos aqui também um carro, como nós já vimos, é um meio de transporte terrestre. E esse aqui é o caminhão, também é um meio de transporte terrestre. Então, vamos colocar ele aqui. E esse meio de transporte aqui é o ônibus, que é muito utilizado. Com certeza você já andou de ônibus, não é mesmo? Ele é um meio de transporte o quê? Aquático, terrestre ou aéreo? É um meio de transporte terrestre. Então, ele vai ficar aqui. Temos aqui o avião. O avião é um meio de transporte aquático, terrestre ou aéreo? Hein, crianças? Ele é um meio de transporte aéreo, porque ele circula no ar, não é mesmo? Então, nós vamos colocar ele aqui junto com o helicóptero. E, para terminar, nós temos o trem. O trem, ele é um meio de transporte terrestre, aéreo ou aquático? Terrestre, isso mesmo. Então, nós vamos colocar ele aqui, ó, junto do ônibus, dos carros. Ele é um meio de transporte terrestre. Ele anda por trilhos. Então, dizemos que ele é um meio de transporte terrestre. E você aí de casa, conseguiu? Então, vamos recapitular? Nós temos aqui os aéreos, o helicóptero, o avião. E nos terrestres, nós temos os carros, nós temos o caminhão, o ônibus e o trem. Então, esses são os meios de transportes terrestres. E temos os meios de transportes aquáticos, que nós temos aqui o barco. Ele é um meio de transporte aquático. É isso aí, crianças. Então, nós vimos na aula de hoje o que são meios de transporte. Os meios de transporte, eles servem para transportar pessoas, mercadorias. Então, essa é a função dos meios de transportes. Nós vimos alguns meios de transporte que circulam pela nossa cidade, não é mesmo? E nós vimos o que são meios de transportes aéreos, terrestres e aquáticos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E, para terminar, eu tenho um desafio para vocês. Para finalizarmos a nossa aula, vou deixar para você um desafio. Indique os principais meios de transportes que circulam pelo seu bairro. Foi um prazer estarmos juntos em mais uma aula. Espero que vocês continuem ligadinhos aqui no Rio Educa na TV e até a próxima!